Olá pessoal, estou muito feliz de estar começando aqui com vocês chamei de Maratona do Amadurecimento. A gente tem construído ali uma trajetória legal que está me deixando muito feliz via Instagram. E, claro, como psiquiatra, o natural para a gente é o atendimento de consultório. Só que a internet é essa ferramenta fabulosa que a gente percebe que ali a capacidade de gente que a gente pode atingir, levar um conteúdo que possa ajudar, tudo é muito grande, né? Então comecei durante a pandemia ali meio despretensiosamente, né? Assim, todos nós no lockdown ali mais recolhidos, vou começar a movimentar a rede e tal. E é incrível essa troca, né? Depoimentos que a gente escuta que uma frase ajudou, um texto, uma live, um comentário que foi dito, uma pergunta que alguém colocou ali via caixinha e a resposta fez sentido para vocês, para a pessoa. Então, tem sido muito legal. Dentro de consultório, evidentemente, a gente vai focar na individualidade das pessoas, claro, né? Então ali ela tem as queixas delas, as particularidades e nós vamos tentar entender, inclusive na posição de clínico, de psiquiatra, um eventual transtorno, um eventual diagnóstico que explique aquela situação que a pessoa está atravessando. Na internet, via conteúdo digital aqui, é evidente que as recomendações, as sugestões que aparecem ali, elas são mais gerais, né? Elas são gerais no sentido de... Claro que você não sabe a particularidade que está causando sofrimento na pessoa, angústia, mas orientações ali bem embasadas que possam ajudar a pessoa a se fortalecer, a se conhecer, a se entender um pouco mais, vão melhorar muito, vão ter um potencial de melhora muito grande da qualidade de vida, da capacidade de enfrentamento, de não ficar tão exposto às intempéries ou aquela história, né, de eu tenho uma sensação de bem-estar, de conforto quando eu estou recebendo o que eu gostaria. Nós vamos destrinchar melhor tudo isso aí. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Eu comentei ali em uma live assim, há alguns dias que a live sobre amadurecimento teve uma repercussão muito boa. E aí, vamos parar então, né? Ou repete a live e tal? Não, vamos trazer mais conteúdo, vamos preparar mais, vamos focar mais, vamos trazer de uma maneira bem estruturada, bem compilada. E aí legal, o grande objetivo disso que, para eu que sou corredor, a gente carinhosamente chamou de Maratona do Amadurecimento, né? Eu ainda não corri minha primeira maratona, mas estou me preparando para isso, né? Se Deus quiser, em outubro. São 42 quilômetros. E aí a Maratona do Amadurecimento porque o conteúdo às vezes está um pouco disperso ali no Instagram. A Maratona do Amadurecimento, através desses 4 dias aí, a gente trazer um conteúdo bem trabalhado, bem estruturado, em sequência, né? Para a gente fazer uma cadeia mesmo de ideias, né? Entre o que nos afeta, o aprendizado sobre isso, o entendimento, a leitura, o reconhecimento, a melhora da capacidade de enfrentamento, diminuição de projeções, por que certas coisas nos incomodam tanto e por que às vezes parece tão difícil mudar. Então, essa avaliação, né? E aí o que eu queria, faço questão aqui de começar trabalhando com vocês. Então vamos lá, já dentro aí começamos a Maratona do Amadurecimento. Já dentro desse trabalho que a gente quer construir ao longo desses dias, tem um ponto muito importante que, como psiquiatra, eu sempre vou levantar essa bandeira, vou defender. E como psiquiatra e qualquer profissional, qualquer pessoa responsável aí nas orientações via internet, tudo é um cuidado que a gente tem que ter sempre, que é os sinais de alerta e a motivação, a orientação para que se procure ajuda quando necessário, né? Então, eu quero trazer um conteúdo aqui de amadurecimento, de desenvolvimento pessoal, de capacidade de lidar melhor com as circunstâncias internas e externas, né? Aquela coisa, quando a gente melhora por dentro, o nosso externo começa a melhorar também. Só que, lógico, nessa caminhada aí no meio desse processo, e por isso que trabalhar com saúde mental é desafiador,
às vezes pode ter um processo de adoecimento, né? Então, e a psiquiatria sofre com isso, né? Então, como os sintomas se manifestam muitas vezes de maneira comportamental, é uma tristeza, é uma angústia, é um isolamento, é uma alteração de sono, é uma alteração alimentar, é uma irritabilidade, é uma paciência mais curta, é uma indisposição para as atividades gerais e, sobretudo, uma diminuição da funcionalidade geral, né? Há uma armadilha nesse cenário, né, pessoal e social e cultural, da gente atribuir essa baixa, essa queda, à falta de força da pessoa, que a gente escuta tanto em consultório. Isso é fraqueza, é a pessoa que não se ajuda, é corpo mole, é falta de Deus, né? É a questão da espiritualidade que não está bem resolvida. E a gente sabe que são explicações muito rasas, né? Explicações que não tem uma consistência para realmente fazer a gente entender tudo que está acontecendo ali. E um motivo bem simples até da gente já derrubar essas teorias, essas explicações mais rasas, é que se dependesse só da vontade, só da disposição da pessoa, da boa vontade dela ou até da fé, quem que ia querer ter aqueles desconfortos todos? Sensação de medo, angústia, coração acelerado, indisposição, queda na produtividade, relacionamentos mais frágeis, oscilações de humor, impulsividade, agressividade com as pessoas que estão em volta, né? Então, são explicações muito rasas a gente atribuir pura e simplesmente à vontade da pessoa. Então, o grande incentivo que eu quero fazer aqui, antes da gente entrar no amadurecimento que vale para todos nós, quem tem uma questão de adoecimento ou quem não tem, todos nós somos desafiados constantemente ao amadurecimento, mas esse sinal de alerta para a procura de ajuda, né? Então, se de repente você perceber, né, isso vale evidentemente para você que está aqui me assistindo e para as pessoas que estão em volta de ti, alteração na funcionalidade em geral, né? Então, alteração de desempenho no trabalho, nos relacionamentos, nas questões afetivas, alterações de sono, irritabilidade, oscilações do humor, consumo excessivo de substâncias, queda na libido, mudanças de padrão, sobretudo. Busque ajuda, procure ajuda, pegue orientação, agende uma consulta com um psicólogo de confiança, com um psiquiatra de confiança. Existe muito essa coisa, quando devo procurar um psiquiatra, quando devo procurar um psicólogo. Um bom profissional, ele vai saber orientar, um psiquiatra vai fazer uma avaliação completa, um diagnóstico, e se ele perceber a demanda de um tratamento em psicoterapia, certamente ele vai recomendar, ele vai orientar que seja feito e encaminhar para um profissional de confiança para que essa questão seja trabalhada. É evidente que se você procurou primeiro um psicólogo e ele percebeu a necessidade de uma intervenção com o psiquiatra, seja medicamentosa, na ajuda de elucidação de um diagnóstico, um profissional responsável vai fazer esse encaminhamento também. Os profissionais se conhecem, sabem quem são boas referências. Então, o grande pedido aqui em caso de percepção realmente de uma queda da funcionalidade, de uma queda no desempenho, de alterações em questões básicas, né? Eu já citei aqui, alimentares, disposição, de todas as ordens, uma mudança de padrão e algo disfuncional que esteja causando sofrimento, busque ajuda. Busque ajuda, faço questão de começar por isso, para a gente não atribuir de maneira rasa e simplista somente a falta de amadurecimento, somente a falta de boa vontade das pessoas. Em condições normais, ninguém quer sofrer, né? Ninguém vai escolher conscientemente para ficar em situação de desconforto. Então, se perceber que isso não está legal, busque ajuda, busque ajuda. Inclusive, até para ajudar a alertar um pouquinho mais tudo isso, eu queria rapidamente citar alguns dos que são mais comuns aí, e para que essa maratona seja realmente útil para vocês e para as pessoas que vocês convivem. E quando a gente fala de amadurecimento, é importante para nós todos, né? Então já fica o convite aqui para que você esteja comigo nos dias subsequentes, né? Nesses 4 dias que nós estaremos reunidos.
E convide as pessoas que você ama, porque o amadurecimento ele é importante para nós, ele é importante para quem está em volta e ele reflete em tudo que está perto da gente, né? Eu falei ao começo ali, trabalhar com saúde mental e para todos nós, essas questões psíquicas, elas são muito desafiadoras, porque eu costumo perguntar para vocês em consultório, para trazer uma reflexão, o que interfere no nosso bem-estar? O que interfere na nossa saúde psíquica? E eu ajudo a responder. Isso deixa clara a complexidade disso aí para todos nós. Tudo interfere, tudo interfere. Sonhos, vitórias, derrotas, lembranças, saudades, questões familiares, questões de criação, traumas antigos, conta para pagar, grupo de WhatsApp, Facebook, noticiário, política, transtornos mentais, igual eu citei, relacionamentos, questões afetivas, tudo de alguma maneira interfere nessa busca por equilíbrio, por paz de espírito, por amadurecimento. Então, quando a gente fala desse desafio aí no processo de amadurecimento, a gente está falando de algo complexo, né? Não tem uma fórmula aqui assim motivacional, vamos lá, capriche, ânimo, vai dar tudo certo, tudo. Não, a questão é mais complexa, o buraco é mais embaixo. Então, se você, na base disso, né, essa preocupação, então, como psiquiatra, do entendimento e da busca por ajuda quando falamos dos transtornos mentais, porque a gente está falando de uma alteração, de repente, que existe na base, que está limitando todo esse amadurecimento, toda essa busca por relacionamentos saudáveis, por melhora de desempenho no trabalho, por qualidade de vida, por evolução física, por melhora das relações gerais. E aí, se eu tenho uma alteração dessa de base, tudo isso vai estar prejudicado e passa a ser muito pouco produtivo e vai trazer angústia para a pessoa, a gente simplesmente ficar pedindo amadurecimento, amadurecimento. Às vezes a pessoa está precisando de ajuda mesmo, né? Está precisando de ajuda. Então eu quero falar aqui, citar alguns diagnósticos que são os mais comuns, os mais presentes no consultório, para que, se a gente tiver essa alteração de base, a gente já buscar essa ajuda, porque senão a gente fica pedindo e tentando trabalhar amadurecimento e não entende por que de repente determinadas evoluções não acontecem, mas, repito, na base tem algo que está limitando tudo isso, tá? Então, vamos lá. Disparado, assim, uma das demandas e questões que mais aparecem no consultório são as relacionadas aos transtornos de ansiedade, né? E aí dentro, claro, do escopo dos transtornos de ansiedade, a gente tem uma série de diagnósticos de transtornos, né? Então tem a ansiedade generalizada, tem o pânico, tem a fobia social, tem as fobias simples, tem os medos também, não como transtorno, mas como um sintoma, tem o próprio toque, né? Ele está dentro aí dessa esfera de transtornos relacionados à ansiedade. E é muito comum a gente receber no consultório o paciente vindo de outras especialidades, muito comum. Então eu recebo muito encaminhamento de dermatologistas, de cardiologistas, de pneumologistas, de gastro, muito, né? O que acontece? A pessoa procura um desses colegas por uma questão física, né? Então ela está tendo muita queimação no estômago, muita azia, muita náusea, aí faz endoscopia, faz uma avaliação bem completa lá e de repente, clinicamente, em relação aos exames que foram feitos, não tem algo que explique aquela queixa. Mas eu nunca gosto de falar que a pessoa não tem nada. Não, ela tem alguma coisa, tanto que está tendo aquela manifestação. Talvez não tenha uma explicação ali que esteja aparecendo no exame. Mas a explicação, se eventualmente a explicação for psíquica, não é nada. Existe uma coisa psíquica. Porque a ideia do não é nada reforça uma ideia de que isso é só coisa da cabeça, é frescura. E, a pessoa não tem controle sobre isso. Ela está tendo aquela queixa lá. Então, ela pode não ter alguma coisa dentro daquele campo específico que foi examinado. Mas ela tem alguma coisa, afinal de contas, existe uma queixa. Ela vai no gastro por palpitação, coração acelerado, né, taquicardia, sudorese, sensação de mal-estar. Aí faz eletro, faz teste de esteira, faz ecocardiograma e não tem algo que explique aquela queixa ali. Não tem algo que dentro daquelas avaliações que explique.
essa pessoa não tem nada? Não, ela tem um desconforto, mas talvez a origem disso tenha um fundo emocional e ele pode provocar isso. Último exemplo, para ilustrar, dermatologistas, recebo muito, alergias na pele, a pele pipoca, como se fosse uma reação alérgica mais intensa, um ressecamento, essas dermatites atópicas, que às vezes são comumente influenciadas também pelas questões emocionais, né? Faz avaliação completa, às vezes faz até biópsia, não tem assim um diagnóstico fechado para aquilo ali. A pessoa não tem nada? Não, ela tem alguma coisa, existe a manifestação cutânea ali. Mas isso talvez esteja tendo uma influência, um reflexo muito das questões emocionais. Então, e aí a gente recebe o encaminhamento desses profissionais. Essas queixas, essas demandas, elas têm muita relação com questões no campo da ansiedade e com esse estilo de vida de estresse que a gente leva hoje. Metas, cobranças, pressões, prazos curtos, distanciamento, sensação de angústia, relacionamentos frágeis, vulneráveis, expectativas exageradas sobre as outras pessoas, expectativas exageradas às vezes de desempenho, e a gente às vezes não consegue ter todo aquele desempenho que a gente idealizou, planejou. Então, a gente recebe muito essas demandas no campo da ansiedade. O paciente pode chegar com esses sintomas físicos, né? Coração acelerado, esses de pele, gástricos que eu citei, e claro, sintomas no campo psíquico também, né? Evidente. Então, a sensação de pensamentos acelerados, uma cabeça que não desliga, a gente fala de pensamentos antecipatórios, ficar antecipando demais as coisas, pensamentos ruminantes, aquela cabeça que fica remoendo muitas coisas. Eu deito na cama, não consigo dormir, a cabeça parece que não desliga, ou até durmo, mas tem a sensação de que não descansei, minha cabeça parece que não desligou, porque esse padrão ansioso foi levado para a cama ali, foi levado para a noite de descanso e esse descanso não acontece de maneira adequada. Sensação de cobrança excessiva, tendência a isolamento, medos, né? Então, dores pelo corpo, a ansiedade pode influenciar bastante, né? Pela própria tensão do estresse, a gente tem uma tendência até fisicamente mesmo a ficar mais contraído, ficar mais tenso, e isso reflete na sensação física toda. Então, essas características relacionadas ao campo da ansiedade. Se você percebe algumas dessas características, se identifica com isso, vale a pena buscar uma orientação, buscar entender se é só um reflexo do estresse, que uma organização, um amadurecimento aí desses comportamentos todos pode ajudar, legal, ou se tem algum transtorno de base, alguma coisa que explique melhor isso, porque daí o tratamento específico para aquela questão vai ser algo muito mais resolutivo. Então, por isso, talvez, todo esse meu cuidado nesse nosso primeiro dia aqui de maratona do amadurecimento, isso faz parte de um processo de amadurecimento, vou usar uma palavra forte aqui, mas a gente atacar mais a verdadeira origem dos problemas, porque as distrações, as coisas assim, tiram o foco, a gente vai ficando, depois eu vou falar mais disso, com aquela sensação de que eu me esforço, eu tento, tudo, mas as coisas não mudam, as coisas não melhoram. E muitas vezes esse modo automático faz a nossa visão ficar um pouco alterada, um pouco embaçada pelo modo automático de vida, pelo padrão ansioso às vezes, e eu não consigo ir de fato na origem das questões. Às vezes é doloroso, às vezes existem tabus, existem traumas, existem várias questões que nós vamos citar que podem influenciar isso, e eu não consigo ir na origem. Então aqui o meu cuidado já, inclusive falando de amadurecimento, da gente ir na origem, e se há uma questão de transtorno, essa questão é ainda mais fundamental. Segundo, né, super presente no consultório, transtornos depressivos, né? Então, claro, a depressão maior é o exemplo maior aí no campo das depressões, e daí tem vários tipos: episódio depressivo, depressão pós-parto, depressão recorrente e sintomas, sinais de alertas em relação à depressão. Então, pra gente, mais uma vez, desculpa repetir, não atribuir isso à falta de amadurecimento ou falar que a pessoa não tem nada, é só coisa da cabeça, de modo algum.
Então, o sintoma clássico, a tristeza, né? Mas quando a gente fala de depressão, é mais do que a tristeza. A gente fala de indisposição, então uma energia muito reduzida para as atividades, alterações de sono, alterações de apetite, hipersonia, né? Então a coisa de dormir muito ao longo do dia, o apetite pode estar reduzido ou pode estar aumentado, pensamentos de conteúdo melancólico, então uma sensação realmente de um aspecto mais cinzento, mais entristecido das coisas, um padrão mais pessimista. Eu falo que eu tenho uma situação no consultório que eu percebo sempre, isso aconteceu ao acaso, assim. Quem já esteve no meu consultório sabe que ele tem uma janela, uma vista assim muito bonita. E eu nunca baixo ali a cortina que a gente tem ali, a esquadria, nunca fecha, né? Então aquela visão está sempre ali. E quantas vezes eu já não vi a situação da pessoa chega num episódio depressivo, passa por 1, 2, 3, 4 consultas, e aí de repente lá na frente do tratamento ela chega num dia, entra no consultório e fala: nossa, doutor, como a vista aqui é bonita, como a vista aqui é bonita. E a gente silenciosamente ali se alegra, fica contente, porque a gente sabe que esse é um passo que o tratamento da pessoa deu. A vista dela já não está mais com aquele aspecto tão cinzento, tão negativo, até um pouco pessimista, né? Então, aquela vista da janela sempre esteve ali. Mas como no início do tratamento ela estava muito influenciada pelo episódio depressivo, o nosso olhar, às vezes ele não detecta, ele não capta, porque ele está numa atmosfera mais melancólica, ele está numa atmosfera mais entristecida. Então o nosso cenário, o nosso entorno, ele é o mesmo. Só que se eu estou nessa tendência mais cinzenta, mais para baixo, o meu olhar vai tender a expandir, a acentuar aquilo que não é legal, aquilo que é negativo, aquilo que tem uma atmosfera mais triste realmente, e vai baixar, vai diminuir a capacidade de detectar a beleza de tudo aquilo que está bem, do simples, da natureza, das relações, os aspectos positivos que em alguma quantidade aí todos nós temos, mas que influenciados por esse episódio depressivo, às vezes a gente não consegue detectar isso. E aí a gente percebe claramente ali depois da evolução do tratamento, claro que cada um tem seu tempo, falei aqui 3, 4 consultas, mas isso é absolutamente individual. O andamento do tratamento é muito individual, mas a gente percebe, né, que aquela mesma janela, opa, agora tá bonito. E como a percepção da vista. E como é comum também o paciente chegar na primeira consulta lá e já falar que a vista tá bonita, porque às vezes ele não tá nessa atmosfera de tristeza, ele tá procura a gente lá por uma outra questão, uma outra dificuldade no campo da ansiedade, e ele chega lá e já comenta. Mas é só para falar como a depressão tem essa capacidade de mexer com a nossa ótica. Não, certamente todos vocês que estão vendo aqui, nem todos já experimentaram um transtorno depressivo, mas todos já tiveram uma fase um pouco mais triste. Que até para falar um exemplo bem simples assim, de uma fase que a gente está um pouco mais para baixo, é quando a gente está num episódio gripal agudo, né? Então, no fim da tarde, ali no fim do dia, que vem aquela febre, aquele mal-estar ali, a gente fica encolhido, a gente não consegue sorrir muito, tudo que a gente está naquela atmosfera. Naquele momento talvez seja difícil a gente falar que uma paisagem é bonita, tudo, porque a gente não está com o conteúdo do pensamento alegre. E aí mais um dos motivos da gente buscar tratamento. Então, falei da indisposição, falei do pensamento de conteúdo mais melancólico, alteração de sono, alteração de apetite. Esse elemento é bem importante, e como critério diagnóstico também é uma palavra que a gente usa, que é a anedonia, que é a diminuição do prazer e da graça, até daquelas coisas que a gente gosta de fazer, né? Então, assim, porque às vezes no estresse, na correria, a gente pode estar indisposto para ir para uma reunião chata, para ir para um compromisso que não gostaríamos de estar presentes, isso é comum. Mas a anedonia não, é quando eu vejo que a minha disposição, o meu ânimo está diminuído para o que eu gosto de fazer, né? Tocar um instrumento, encontrar os amigos, fazer algo que sempre me fez bem, né? Assistir uma série, algo que eu sempre gostei e de repente está diminuído. Alteração da libido, né?
Então, uma tendência, claro, a libido diminuída, e aí falo da libido junto também aí do que comentei da anedonia, a diminuição da energia e do ânimo para as atividades em geral, né? Prostração, tendência a isolamento, diminuição da procura por questões sociais, um pessimismo, um negativismo. Então, são todos sinais de alerta, e se você se identifica com um deles, com mais de um deles, busque ajuda, procure, né, realmente esse suporte, porque daí esse trabalho aqui que a gente quer buscar de amadurecimento, ele vai ter uma possibilidade muito maior de render frutos para a gente quando a gente está buscando resolver as questões delicadas que estão na base, né? Isso vai me ajudar a fazer prosperar. Então, a hora que eu for desenvolver ainda mais aqui ao longo desses encontros nossos sobre amadurecimento, eu vou falar da responsabilidade que a gente tem com esse processo de amadurecimento e com essa busca do que realmente tem que ser tocado, do que realmente tem que ser alterado, do que realmente tem que ser melhorado, porque as fugas são muitas, né? Então, falei aqui de questões no campo da ansiedade, questões no campo depressivo, um capítulo aqui, um ponto especial, até mais rápido assim, não quero me estender nisso, alterações de sono, né? Então, assim, às vezes não existe e pode ser que aconteça exatamente um transtorno no campo da ansiedade, no campo depressivo, algum outro transtorno em saúde mental, mas a pessoa está com um transtorno, uma alteração do sono, um transtorno em relação ao ciclo vigília, em relação ao descanso à noite, e a gente sempre fala isso, né? Uma noite mal dormida, ela vai refletir totalmente na qualidade do nosso dia, né? Então, se a gente não descansa direito, a gente já começa o dia mais irritado, mais cansado, com menos paciência, licença aqui, mas com menos saco para encarar coisas que às vezes já não estão bem, né? Então, dormir bem é fundamental. E aí, claro, se a gente regula bem essa questão do sono, a probabilidade de que os nossos problemas não estarão evidentemente resolvidos, não é isso. Mas a probabilidade de que eu encare cada um deles, cada desafio meu com mais serenidade, com mais equilíbrio, com uma paciência um pouco mais adequada, é muito maior. Porque eu estou começando o meu dia com um eixo um pouco mais no centro. Então, são dois pontos aí que eu queria destacar nessa parte aqui, a questão do sono e a questão da alimentação. Que é outra coisa que a gente faz meio no automático, né? E aí parece só papo assim de fitness aí do Instagram, né? Essa coisa sobre o corpo, sobre a estética, sobre o peso X, o peso Y, mas não, né? É um ponto aqui que, falando aqui também de saúde mental e de amadurecimento, esses cuidados alimentares são fundamentais. A gente no automático ali às vezes quer comer o que é mais prático, o que está à mão, ou que dá um prazer maior no momento, e a gente, se não pega para olhar isso com mais responsabilidade, com mais seriedade, a gente é prejudicado por isso, né? Então é lógico, alimentos muito gordurosos, alimentos muito ricos em açúcar, vão tirar um pouco da nossa disposição, da nossa energia, vão mexer com o nosso desempenho, a nossa capacidade de concentração, podem mexer com as questões relacionadas ao humor e à ansiedade também. Então, cuidar do sono, cuidar da alimentação, nesse processo aí de base que eu estou enfatizando tanto nesse nosso primeiro encontro, é fundamental e é um dos grandes pedidos aí desse encontro de hoje, a gente ter esse cuidado de base. Então, conversados em relação a essa parte, se tiver alguma coisa que você observa nisso em ti, as pessoas que convivem contigo, que você quer ajudar através desse conteúdo aqui que nós estamos trocando juntos, esse alerta para uma busca por atendimento, por ajuda, porque isso faz parte, inclusive, dessa busca por amadurecimento que nós estamos almejando. Então, essa é uma pincelada, né, gente? Não se faz diagnóstico por aqui, não há essa pretensão de ensinar cada um de vocês como fazer um diagnóstico, isso envolve muita coisa, né? Uma paciente me perguntou há pouco no Instagram, uma seguidora, como que faz para saber a medicação ideal? É só qual dá efeito colateral ou não? Isso, claro, quando é necessário medicação.
é só que dá mais ou menos efeito colateral, vai tentando e descobre qual é evidente que não, né? E por isso que uma boa consulta e usar a medicação somente se necessário é tão importante. Porque primeiro que às vezes não é nem necessário, isso não é nada incomum, às vezes não é necessário. E segundo que tem fatores em relação ao sexo, idade, alimentação, estilo de vida, outras doenças que a pessoa pode ter, questões relacionadas à parte endocrinológica, hormonal, né? Alterações de tireoide, alterações da parte cardiovascular, tipos dos sintomas. Então existe uma depressão mais apática, existe uma depressão mais melancólica, existe uma ansiedade com um padrão de funcionamento, com outro padrão de funcionamento. Então não é evidente pura e simplesmente ver qual que dá menos efeito colateral e essa medicação, não. Vai se tentar entender bem o perfil da pessoa em relação à parte de saúde mental, evidente, mas todo um perfil clínico para chegar nesse tratamento bem personalizado, bem encaixado, para que a gente tenha uma resposta realmente mais consistente, uma melhora mais significativa e, sobretudo, que eu sempre falo no consultório, que tão importante quanto melhorar, que essa melhora seja duradoura, né? Que ela seja consistente, porque senão também acontece uma outra coisa que o imediatismo provoca muito, é que o paciente às vezes busca ajuda, experimenta uma melhora, e aí como essa questão comportamental, tudo e tal, ele fala, acho que aquela fase passou lá, acho que aquilo lá era só uma fase. Ele acaba abandonando o tratamento, daqui a pouco aqueles padrões anteriores voltam, os sintomas voltam e esse perfil cíclico assim se repete. E aí acaba aumentando aquela sensação de que eu tento, eu me esforço, não é que eu não estou fazendo nada, mas não consigo ter um resultado consistente. E aí, agora sim, então, superado essa primeira parte aí que eu fiz muita questão de trazer para vocês em relação à saúde mental, os transtornos mentais, a importância de que a gente vá em busca da origem das questões, né? Porque isso é que vai desenvolver um pouco mais na gente um conceito importante, que é o de autoeficácia, né? O que é autoeficácia? Essa capacidade de resolver os próprios problemas, né? E como que a gente tem uma capacidade maior de resolver nossos problemas? Primeiro desenvolvendo mais a capacidade de detectar quais são esses problemas. Porque nesse modo automático, então, gente, superado aqui a questão dos transtornos, vamos em frente. Agora, já dentro aí de uma introdução a esses conceitos aí que eu quero trazer para a gente conseguir desenvolver mais esses pontos relacionados ao amadurecimento, essa dificuldade de detectar o que está na origem das coisas nos prejudica muito. Então vou falar aqui de alguns exemplos que todos vocês vão se identificar. Quantas pessoas vocês não convivem ou conhecem, ou isso acontece com vocês mesmos, é possível que aconteça, todos nós em alguma situação já tivemos isso, que às vezes é um pouco doloroso a gente parar para realmente refletir que um comportamento nosso não está legal, que nós não estamos nos ajudando, né? É difícil ter essa leitura muitas vezes. E aí o que a gente acaba fazendo? As projeções, né? Então eu tô assim porque minha mãe é muito complicada, eu tô assim porque meu irmão é muito um temperamento difícil, eu tô assim porque o meu chefe não facilita em nada, eu tô assim porque os clientes são muito complicados. E evidentemente que existem essas pessoas que às vezes não facilitam muito o processo, né? Só que a nossa capacidade de mudar essas pessoas é muito pequena, né? Tanto que também vocês já experimentaram uma situação de às vezes tentar aconselhar, tentar dar um toque e a pessoa não recebeu bem aquilo ali, né? Porque ela talvez ainda mais esteja nessa posição de projeção, né? De falar que ela também está cheia de problemas porque o mundo não está colaborando, porque o mundo não está ajudando. Mas a gente consegue mudar muito pouco essas questões que são externas. A gente consegue realmente ser um pouco mais impactante e resolutivo nas demandas que cabem a nós, né? Nas demandas que estão ao nosso alcance, né? E o nosso amadurecimento é parte central e fundamental nisso. Então eu tenho essa tendência, às vezes, a procurar explicações de todas as ordens externas para coisas que não estão indo do jeito que eu gostaria, e às vezes tenho dificuldade de trazer esse olhar para mim, né? Então a prova que foi muito difícil, o professor que não colaborou, o vizinho que fez aquilo, o meu cônjuge que não ajuda em nada, né? E é o que eu falei, essas dificuldades externas existem, né? Mas às vezes a nossa capacidade de alterá-las
pura e simplesmente se revoltando, xingando, se deprimindo com isso, é muito pequena. E aí essa situação vai me consumir muito, né? Porque eu estou botando essa energia muito grande em fatores que não estão no meu controle, e eles me frustram, me chateiam, me angustiam, né? Só que a minha capacidade de mudar, de alterar, de afetar cada um deles é muito reduzida. Então, existe uma importância muito grande, e aí esse carinhosamente o meu pedido aqui desse primeiro dia. Eu acho que vocês todos estão abertos ao que eu vou falar, não vão levar a mal aí o meu pedido, porque ele é carinhoso e ele é embasado. E acredito que vocês estão nessa busca, tanto que estão consumindo esse tipo de conteúdo aqui, que é trazer o protagonismo pra gente, né? Que é eu sentar mais no leme da minha vida mesmo, eu me sentir mais governando as minhas ações e as minhas reações, né? Porque situações que nos estressam, que nos angustiam, que nos afetam, né, emocionalmente, que geram sentimentos ruins na gente, acontece o tempo todo, é da vida, né? Então, quando a gente fala em amadurecimento, não é entrar numa bolha, numa caixa blindada e falar que não vai ter sofrimento, né? Então, uma vida tranquila é uma vida sem estresse, não. Uma vida madura, uma vida tranquila é uma vida em que eu tenho uma serenidade, uma capacidade de enfrentamento maior, né? Para que eu não fique absolutamente dependente de que tudo ocorra exatamente do jeito que eu gostaria para que eu esteja em paz. Não, as coisas vão acontecendo, mas a minha capacidade de assimilação, de entendimento, de serenidade é que traz essa paz para mim, né? E claro, é da existência humana também situações de sofrimento, situações mais delicadas que realmente são de sofrimento maior, e faz parte da vida, faz parte da nossa passagem aqui, atravessar e encarar essas coisas também. Só que no todo do nosso dia a dia aí, acho que ainda bem, essas situações elas são exceção, né? A gente põe uma energia imensa, uma energia muito grande, às vezes em situações que não mereceriam essa energia toda, que não mereceriam esse desgaste todo, né? Porque nos relacionamentos mesmo, a gente põe expectativas, eu gostaria de ter a atenção de uma maneira, de outra, tudo, mas a pessoa tem o tempo dela, tem a realidade dela, tem a visão dela das coisas. Às vezes a gente vai nos queixar com a pessoa e a gente se surpreende porque ela estava enxergando um universo totalmente diferente daquilo que a gente estava pensando. Então, o grande pedido desse primeiro encontro, gente, é um incentivo ao protagonismo, né? Um incentivo a gente realmente nos colocar como figuras centrais aí desse entendimento da nossa realidade, dessa detecção de problemas. Eu vou, claro, passar ferramentas ao longo desses encontros para tudo isso, então a capacidade de detectar essas situações, ter uma leitura mais profunda das coisas, como não me afetar tanto por cada uma delas, como desenvolver essa capacidade de enfrentamento e claro, por consequência, desenvolver cada vez mais uma vida mais madura, uma maturidade maior. E por isso que carinhosamente chamei de maratona, porque primeiro pela nossa sucessão de encontros aqui, e segundo porque isso é uma construção que exige treinamento, entrega, esforço, abertura, né? Exatamente como uma maratona. A gente não corre 42 quilômetros assim porque decidiu correr, né? Isso exige realmente presença, entrega, alguma dor, alguma abertura ao desconforto, mas sabendo que a busca é por algo maior, é por qualidade de vida, é por melhora das minhas relações externas, inclusive, né? Então o meu pedido é, não percam, por favor, né, não percam a sequência aí de aulas. Eu já tô, claro, ficou como uma introdução para vocês aí, até para não ficar cansativo, mas não percam a sequência, porque saber onde a gente está, né, saber onde a gente está, o que a gente realmente quer, nos conhecer um pouco mais, ter esse entendimento interno, ajuda muito a melhorar nosso externo. Então, às vezes, a gente fica olhando para fora para tentar entender o porquê de determinadas coisas que nós estamos enfrentando e sofrendo tanto.
E muitas vezes a resposta está aqui, está dentro da gente, não está na outra pessoa, não está no comportamento do outro, não está na situação A, B ou C ou D. É porque essas situações a gente tem o controle até certo ponto. Então, quanto mais a gente evoluir, mais a gente amadurecer, mais a gente vai melhorar essa capacidade de desenvolver histórias cada vez mais saudáveis, mais produtivas e que façam mais sentido pra gente, tá bom? Então, obrigado aí por me acompanhar nesse primeiro dia da maratona. Estamos construindo essa história aí. Aguardo vocês na sequência, tá bom? Obrigado mesmo, até o próximo. Um abraço.